Saudações aos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus e todos vocês que nos acompanham neste momento da gravação que está sendo feita aqui de mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Guaianazes. Eu sou o missionário Carlos e junto com a minha esposa Elza e o meu filho André, nós fazemos parte dessa igreja e pela graça, pela bondade e o amor de Deus, pudemos trabalhar na cidade de Milagres, em Juazeiro do Norte, para a implantação de mais uma igreja batista da Convenção. Esta também em parceria com a Igreja Batista de Flamboyant do Rio, junto com a Junta de Missões Nacionais. Então, o meu nome é Carlos Alberto Jabra. Alguns talvez nem me conheçam pelo nome de Carlos, mas talvez pelo apelido de Calé, né, que é mais conhecido. Mas nós estamos alegres e contentes aqui para nós concluirmos o capítulo 5 do livro Abraçado pelo Espírito, de Charles Windows. Então, eu gostaria nesse momento de colocar a minha vida e colocar a sua vida no altar do Senhor, para que a soberania do Espírito de Deus possa nos abençoar neste momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, ó Deus, para compartilharmos da tua palavra. Inicialmente, eu rogo-te o teu perdão, compreendendo quem sou diante da sua extrema e bondosa santidade, e rogo ao teu Espírito que me ajude, Senhor, nesse momento de partilhar da tua palavra, que aquilo que foi a ideia da inspiração do teu Espírito para o apóstolo Paulo, do qual Charles Windows transcreveu de uma outra maneira, mas com o mesmo contexto através da tua palavra, possa ser discernido para nós aqui, para compreendermos melhor qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Rogo a ti a direção do teu Espírito, reconhecendo a minha fragilidade e a minha necessidade de ser orientado da melhor maneira possível. No mais, sou muito grato ao Senhor, Deus, por tudo que tem permitido ser feito. Entrego no teu altar esta oração e a faço no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, aqui está uma continuidade desse livro Abraçado pelo Espírito, de Charles Windows. Os nossos amados irmãos, nas outras aulas, já discorreram primeiramente como o Espírito me liberta do pecado. E é muito interessante porque ela foi envolvendo também uma mensagem que hoje talvez ela esteja muito oculta dentro dos púlpitos atualmente, né? E nós iremos discorrer algumas coisas sobre isso também, porque o tema pecado é um tema que incomoda muita gente, não é? O segundo foi o plano da batalha da vitória, que é um plano bíblico, que está contido aí em Romanos, do capítulo 6, 7 e 8, do qual também estaremos discorrendo sobre alguns pontos. O terceiro, ele é um novo modo de vida. Então, o pecado, na verdade, ele nos faz sofrer, ele faz com que nós padeçamos. Mas o Espírito Santo do Senhor, quando habita na nossa vida, ele traz a nós um refrigério, ele traz a nós uma paz, que essa excede todo o tipo de entendimento. E a última lição que foi proposta aí foi a proclamação da nossa emancipação. Aí eu fiz uma perguntinha, né, aqui simplesmente dentro dessa proposta aqui: escravos do pecado ou livres pelo Espírito Santo? O que compete agora a mim, nesse momento, é discorrer sobre
alguns pontos que estarão encerrando o capítulo 5 deste livro. O primeiro é libertando do antigo eu. O segundo, não mais eu, mas o meu Senhor. Não mais o meu Senhor. O problema do pecado, a provisão de Deus para hoje e como viver livre. E é muito interessante, eu queria fazer aqui uma leitura de Romanos no capítulo 6 e gostaria que você pudesse nos acompanhar também do versículo 1 e depois nós estaremos discorrendo sobre os outros versículos também. Então o apóstolo Paulo diz assim na palavra do Senhor: então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? É muito interessante que a pergunta, uma pergunta reflexiva do apóstolo Paulo, que ele faz aqui, porque se nós conhecemos a graça, se nós por meio de Cristo, né, nós como pecadores, e declaramos Ele como Senhor e Salvador, e sabemos que pela palavra de Deus o Espírito do Senhor ele passa a habitar dentro de cada um de nós, como nós podemos então continuar no pecado? Algo que talvez haja uma certa até confusão dentro da nossa vida, para que nós possamos entender como esse processo todo ele vai se desencadeando ao longo da vida cristã de todos nós, né? Eu sempre tive em mente que a salvação em Cristo ela é pontual. A partir do momento que realmente eu compreendo as Escrituras, que eu declare como Senhor e Salvador, eu estou debaixo da graça. Viver debaixo da graça é a segunda parte do plano. E ela vai exigir agora não apenas aquilo que Deus nos concedeu do amor de Cristo, Ele nos dá o Espírito para que agora nós possamos trabalhar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, que é a verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso que esse primeiro tópico do finalzinho de que nós estamos fazendo esse livro, ele trabalha libertado do antigo eu. Você conhece bem o seu eu conheço bem o meu eu. E nós sabemos que não poucas vezes, esse eu do qual estamos aqui falando, ele quer destronar o espírito que habita em nós e muitas vezes ele não vai fazer o quê? Permitir a ação de Deus na minha vida e na sua vida. Então é interessante nós notarmos qual é a finalidade então do Espírito residir em nós. É justamente isso, que é para nos ajudar a sermos livres do nosso eu, esse ego que inflama, esse ego que agita a nossa vida, que faz com que os nossos desejos muitas vezes sejam maior para nós, independente do problema ou dos problemas que ele possa vir a causar na minha vida e na sua vida. Por isso que Paulo, ele faz essa pergunta: qual seria a conclusão? Aonde me levaria isso? A que ponto poderia eu chegar nisso? E ele vai trabalhar essa questão. Na verdade, ser livre desse ego, né, é para que tenhamos uma novidade de vida. Uma vida agora centrada no Espírito de Deus, onde reina a paz, onde reina o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, que são o fruto do Espírito, que ele vai moldando a minha vida, moldando a sua vida. Eu sempre tenho algo interessante, eu gosto de olhar no retrovisorzinho da minha vida lá atrás e ver as mazelas da minha vida, aquilo que eu fazia totalmente desconexo, errado, mas que no fundo,
me dava prazer, sabe, aquele prazer? Aquele prazer de momento e depois aquela insatisfação, aquela coisa que vai gerando um desgaste, vai gerando algo que você pensa: "Puxa, eu não deveria, mas já fiz", e agora aquela coisa toda que vai. O que ele faz o Espírito na minha vida e na sua vida? Ele vai transformando a minha vida e transformando a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui na sua carta de Romanos 6:11, ele vai dizer: "Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus". Essa é a finalidade. Considerai-vos o quê? Mortos. Para quem? Para o pecado. Qual? Todo tipo de pecado. Precisamos considerar isso, precisamos levar em conta isso. E não podemos viver como antes, né, massageando aquele nosso ego. Já viu aquela coisa que quando você erra, aí você já vai arrumar um habeas corpusinho, uma desculpazinha, dizendo assim: "É assim mesmo, a gente é ser humano, sabe como que é, a carne é fraca". E Jesus, quando ele diz: "A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca". O que que Jesus está dizendo? Porque o espírito está pronto, o Espírito Santo estará habitando em vocês, ele estará com vocês. Por que a carne é fraca? Porque eu ainda não aprendi a me libertar daquilo que eu pensava ser bom, que eu achava ser bom e que por algum motivo todas as vezes iria me desagradar. Ele não deveria controlar mais a minha vida e nem a sua vida. Porém, é muito cômodo nós falar: "Ah, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas". Claro que Deus sabe todas as coisas. Mas Paulo, ele quando está falando aqui, ele está dando uma advertência para mim e para você. O sentido já é para que não não reine em você, não reine na sua vida, não tenha no seu coração o princípio do pecado. O pecado é que, na verdade, nos afasta de Deus. O pecado lá no jardim do Éden foi o que levou Adão e Eva a separar-se do Senhor. E o pecado é aquilo que nos distancia hoje do Senhor. Aí você pode estar pensando: "Mas eu não recebi Jesus? Eu não declarei Ele como Senhor e Salvador?". Sim, mas quem habita em você? Quem habita em mim? Quem habita em nós? O Espírito do Senhor. Por que ele habita? Porque há muito trabalho a ser feito. E esse euzinho do qual nós estamos falando e que você conhece bem, e eu conheço bem, esse euzinho dá trabalho. Ele dá muito trabalho. Olha, irmãos, é algo assim interessante, porque como às vezes os filhos dão trabalho, eu dei muito trabalho para meu pai, para minha mãe, né. Os meus filhos me deram um pouquinho, bem menos, graças a Deus, mas porque eles encontraram-se com o Senhor em uma época de turbulência minha, e pode até parecer algo, assim, que nós não compreendemos no primeiro momento, não é, mas eles se batizaram antes de mim. A conversão deles se deu antes de mim. Eu continuava massageando o meu ego, presidente de uma escola de samba, vivendo uma vida dissoluta ali na madrugada, se envolvendo com diversas atividades ilícitas, né, que ocasionalmente apareciam e, enfim. E aí aprove a Deus me chamar. Mas o que eu estava fazendo lá? Massageando o meu ego. E o que Deus está fazendo por mim através do Espírito de Deus? Limpando, retirando aquilo que realmente não mais pertence a Ele. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode reinar mais o pecado.
A luta é minha, meu irmão e minha irmã, a luta é minha, a luta é sua, a batalha é individual. O Senhor nos abençoou, mas se livrar desse eu, retirar esses desejos que muitas vezes nos levam a trabalhar de forma errada, né, e onde muitos lares, às vezes, são destruídos, muitos casamentos são desfeitos, né, há muito conflito entre pais e filhos, ou um mau relacionamento, quer seja no âmbito escolar, no âmbito de trabalho, ou na sociedade ali da comunidade em que você está inserido, é devido ao seu ego, ao seu eu, que é manifestado de diversas formas. Então é importante que a gente entenda algumas verdades. E dentro desse contexto, irmãos, de pensar, uma das coisas que eu entendo que nós não devemos fazer é negociar a misericórdia de Deus com o pecado. Puxa vida, Deus foi tão bondoso conosco. Ele nos agraciou com Cristo Jesus morrendo na cruz. Ele nos recebe de braços abertos, não questionando aquilo que nós fomos, mas agora ele passa a querer de nós um outro estilo de vida, uma outra maneira de viver, uma maneira saudável, uma maneira boa. Então, não negocie essa misericórdia de Deus por nada. Às vezes nós fazemos dessa misericórdia de Deus um motivo para pecar. E isso é inflar o nosso ego. Isso é banalizar essa graça, essa bondade, esse amor de Deus para comigo e para com sua vida. Nós somos seres humanos, sim, mas nós podemos dizer não ao pecado, porque hoje temos consciência daquilo que é certo e do que é errado. Você já imaginou o seu filho chegando, ou sua filha, e dizendo assim: pai, eu sou livre? Fala, claro, minha filha, você é livre. Então eu posso pecar do jeito que eu quiser e fazer o que eu bem entendo? Você aceitaria isso? Você seria conivente com isso? Obviamente que não. Assim também há um alerta para mim e para você como cristãos. Não negocie, não permita que esse egozinho ele volte novamente, ele ganhe corpo e ele vá crescendo na sua vida para que o pecado reine. É isso que Paulo diz. Puxa vida, ao versículo 2 ele vai dizer assim: olha, de forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver nesse tipo de jugo, nesse tipo de escravidão, nessa forma desconexa de vida? Como? Seria o mesmo que alguém que tivesse saído de uma escravidão, onde há açoites, onde há maus tratos, onde a pessoa ela talvez nem beba o suficiente para o seu corpo, não coma o suficiente para se manter, e depois ela sai e recebe o amor e a bondade de Deus. Então, ele começa a trabalhar isso, né? E aqui é um alerta, aqui é dado por Paulo. Então, nós que somos cristãos, para não tornar a graça em desgraça na nossa vida. Lembre-se de que no deserto muitos cederam. Então, essa questão de ceder significa curvar-se ao peso, sujeitar-se a algo que você talvez nem gostasse, mas por falta de uma compreensão, por falta de um entendimento, por falta de permitir a ação do Espírito de Deus na sua vida, você acaba cedendo. E lá no deserto não foi diferente. Muitos deles não compreenderam o chamado de Deus para a vida deles e acabaram ficando. O homem, eu quero crer, que entregou a sua vida a Cristo, que declarou que Ele é Senhor e Salvador, não apenas o Salvador. Mas Jesus deve ser Senhor, porque Senhor é aquele que manda, é aquele que ordena, é aquele quem dá as ordens. Então, nós precisamos fazer essa diferença.
Quando nós lutamos contra o pecado, sabe quem vence? É o Senhor por nós. É Ele quem batalha por nós. Nós, como meros seres humanos, nunca sobressairíamos de forma alguma a combater o pecado e dizer: "Eu venci". Isso é o seu ego te inflamando. Para isso o Espírito de Deus habita no nosso coração. Por isso que ele está em nós, mas precisa haver uma permissividade nossa para que ele trabalhe a nossa vida de uma maneira mais intensa. Paulo ele vai contextualizar esse aqui, que essa liberdade que nós temos não é para pecar, mas é para fazer a diferença que ele, o Espírito de Deus, faz na minha vida, para que as outras pessoas possam ver em mim o agir e o mover do amor de Cristo. E pasmem, irmãos, hoje o cristão se permite ser envolvido pelos atrativos do mundo. Às vezes eu fico pensando, fico meditando: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Eu sou o teu povo também, mas tem misericórdia, porque às vezes algumas atitudes elas vão denegrindo o evangelho, elas vão obscurecendo todo o amor de Cristo na cruz. E o mundo, ele olha para o cristão que não faz a diferença e diz: para ser igual a ele, eu fico da onde eu estou. Porque se nós não formos sal da terra, luz do mundo, se nós não fizermos a diferença através da nossa vida, não vai surtir nenhum efeito na vida das outras pessoas. Por isso que esse ego precisa ser urgentemente extirpado, arrancado da minha vida e da sua vida. Aceitar a Cristo, irmãos, na verdade é Ele que nos procurou. Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu quem escolhi a vós. Jesus veio ao meu encontro. Jesus veio ao seu encontro. Jesus quer te encontrar, caso você que esteja ouvindo essa aula não compreendeu, para transformar a sua vida, para restaurar a sua vida, para poder te dar uma vida exemplar que dignifique, que glorifique e que exalte o nome do Senhor. Não permita que o seu eu o crucifique. Antes, que o Espírito Santo o crucifique para você em nome de Jesus. Permita o Espírito Santo de Deus pegar o seu eu, o meu eu, e crucificá-lo no nome do Senhor. Quando Paulo diz: morrestes para o mundo, é literal. Estamos em vida aqui, temos vida. Mas a morte, no sentido para o mundo, é que o pecado não é mais o atrativo. O pecado não é a meta mais principal. Ela passou a ser secundária, terciária. Na verdade, ela não deveria nem existir. Mas nós sabemos da nossa dificuldade. Por isso precisamos lutar. Por isso precisamos agir. Mateus 26, 51, 54, diz assim a palavra do Senhor: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a sua mão, puxou a sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que devem suceder? Sabe o que Jesus fez aqui? Aquilo que eu e você deveríamos fazer: abrir mão daquilo que na verdade pode agradar a mim e a você, mas que não agrada ao Senhor.
negar-se a si próprio. É isso. Então, esse ego, ele precisa ser tirado. E depois ele trata essa questão do, eu até parafraseei aqui, porque seria: "Não mais meu Senhor". Ele está falando que o pecado não é o mais meu Senhor, mas eu parafraseei essa frase dele da seguinte forma: "Não mais o meu ex-senhor, mas o verdadeiro Senhor da minha vida, que é Jesus. Não mais aquele que me dava ordens, aquele que fazia com que as coisas pudessem acontecer na minha vida que eram contrárias à vontade de Deus. Não mais ele. Ele está afastado da minha vida, ele não vai ter mais poder sobre a minha vida, né. Por quê? Porque agora o meu Senhor é quem determina aquilo que eu devo fazer. Essa é a vida do cristão: pegar esse ego, crucificar esse ego, trazer para si agora o seu verdadeiro Senhor, aquele que lhe ama, aquele que deseja o melhor para você, caminhar junto com ele, para você ter uma vida de liberdade diante de Deus, uma vida honesta, sincera e verdadeira diante dos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: "Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus". Irmãos, minha irmã, você que nos ouve, essa palavra é muito forte, ela me toca de uma maneira muito forte. Aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele em cuja palavra há o poder, ele não usurpou ser igual a Deus na condição de homem. Porque eu devo satisfazer aquilo que não agrada ao meu Senhor? Porque você deve satisfazer a sua carne? Por que você faz isso? Porque somos levados pelo nosso ex, mas quando estamos com o verdadeiro Senhor, aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou, aquele que nos agraciou, a nossa vida, ela muda completamente. Por isso nós precisamos refletir, não mais o meu ex-senhor, mas o meu verdadeiro Senhor. Você se sente bem quando é enganado? Quando alguém engana você, você se sente bem? Talvez no primeiro momento você não note, mas depois alguém diz assim: "Olha, alguém enganou você. Alguém falou isso, 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 isso". Você diz: "Puxa vida, eu confiava tanto, eu acreditava tanto". Não é algo que choca você? O pecado é assim também, ele nos engana. Ele sempre tem esse domínio e o que ele faz é levar as pessoas à ruína, a viver uma vida completamente distorcida da realidade de Deus. Mas agora que o seu Senhor habita em você, permita que ele seja aquele que te direciona. Jamais o Senhor iria querer da minha vida, da sua vida, algo ruim, de forma alguma. Ele sempre tem o melhor. A questão é que a opção não é dele. Ele nos dá, com certeza, o melhor, mas nós muitas vezes não queremos isso, porque nós não permitimos que essa ação ela seja realmente proposta na minha vida e na sua vida. Ter uma nova vida é uma nova natureza. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Que bênção, meu irmão. Valorize o que Deus está lhe oferecendo. O Espírito Santo quer aplainar o meu caminho, o seu caminho e o caminho de quantos desejarem entregar a vida a Jesus. Aí alguém daí pode estar: como isso é possível? A partir do momento que eu declarar o meu Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu terei o Espírito habitando em mim, eu terei o processo do trabalho e eu devo permitir que agora o meu Senhor verdadeiro cuide de mim, me ajude nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, a não ceder
mas a resistir pelo poder do Espírito e dizer não enfaticamente ao pecado. Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça de Deus. Se a graça é aonde habitou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo estava dizendo? O pecado teve domínio por um tempo, agora é abundante a graça na sua vida. Quando? Quando eu permito, quando eu faço aquilo que é correto, quando a minha vida é uma vida centrada em princípios de ser uma pessoa reta, íntegra e justa. Não sou perfeito e você não é perfeito, mas nós podemos sim, através daquele que é perfeito, que habita em mim, que habita em você, fazermos toda a diferença que podemos ver que falta em muitas famílias, em muitos lugares, porque a presença de Deus ela não é vista. Ou seja, a vida daqueles que deveriam ser exemplo não o são. Mas nós precisamos trabalhar com isso e darmos essa resposta. Qual é o problema de tudo isso? Por que o meu ego é maior? Por que eu obedeço mais àquele que me comandava antigamente? Por causa do próprio pecado. É eu e você que devemos romper essa barreira. O pecado é um vício que ele impregna. Sabe como que é? Em nosso ser, e ele não deseja sair. Ele encontrou a casa aberta, ele encontrou a casa bem cuidada, e ele se acomoda. E muitas vezes nós que somos donos da casa, nos acomodamos a ele também. Agora, quando estamos em Cristo, esse processo começa a ter uma luta interna muito grande, porque parece fácil, né? E aí a gente pode pegar algum contexto aí de inquilinato, né? Quando você entra como um cordeiro, mas depois, com o passar do tempo, se torna um lobo e para o proprietário te tirar, é uma briga danada. Isso quando a casa não sai toda desarrumada, toda bagunçada, né? E o proprietário acaba tendo um prejuízo. Porque nós teremos esse prejuízo, mas o Espírito de Deus está nos ajudando a consertar isso de uma maneira santa, de uma maneira abençoadora na minha vida e na sua vida. Esse é o problema do pecado. O problema do pecado é um problema meu, é um problema seu, que é isso que vem tirando o nosso foco do Senhor. Somente através do sangue de Cristo. Então, ele pode aí contextualizar essa questão toda, porque o pecado é grave diante do Senhor. O pecado é algo que não agrada de forma alguma ao Senhor. E aí nós podemos ver aqui no versículo 7, no capítulo 7, do versículo 24, Paulo vai dizer: miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo da morte? Aí a gente vai pensar assim: poxa, Paulo não acreditava em Jesus, não? Claro que Paulo acreditava, não tem nenhuma dúvida. O que ele diz é que nós precisamos agora ter a força do Espírito para não mais permitir que esse velho homem que me incomoda, que me tenta, que quer fazer com que eu volte àqueles princípios errados. E ele me tenta, e ele me puxa, e ele me chama. E aí nós sabemos que tem um apoio daquele que é o inimigo das nossas almas, que vai colocando as armadilhas de forma muito sutil, que muitas vezes a gente não percebe e acaba errando contra Deus e achando que é algo natural. Então, Paulo ele faz esse questionamento: quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode me livrar? Somente o Senhor, no poder do seu Espírito Santo, pode me resgatar e me trazer uma vida diferenciada. Queridos, esse versículo
pode ser trabalhado de duas formas. A primeira questão, quando ele pergunta, ele está apontando para o Senhor, que por meio do seu Espírito vai nos santificar, vai nos moldar, vai nos aprimorar. E o segundo momento, quando ele diz: miserável homem que sou, porque se nós não tivéssemos essa graça abundante do Senhor, essa misericórdia eterna que Deus tem tido conosco, nós não conseguiríamos compreender qual seria a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso que ele diz: seria um miserável. Estaria fazendo tudo o que eu gostaria, o que eu pensaria ser certo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho ser certo, e tudo isso seria contrário a Deus, e eu estaria, na verdade, satisfazendo o meu ego, servindo aquele outro senhor, porque o pecado estaria embutido nas coisas erradas do qual eu estava fazendo. Não foi diferente com Paulo, não foi diferente comigo, não é diferente com você e nem com você que nos ouve. O pecado é algo que precisa ser compreendido. O pecado é algo que precisa ser retirado da minha vida e da sua vida. E só o sangue de Cristo tem o poder para transformar a nossa vida. Por isso que precisamos valorizar a graça de Deus em Cristo, para que assim o Espírito de Deus possa trabalhar na minha vida e na sua vida. Deus é um Deus de provisão, ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que abençoou Adão e Eva é o mesmo Deus que proveu para eles um tipo de vestimenta para sair. Esse mesmo Deus é o Deus que hoje sabe quem nós somos, quem nós fomos, e nos chama para uma nova vida. Por quê? Porque Ele tem provisão para a minha vida, tem provisão para a sua vida, e através disso, Ele quer transformar a nossa própria vida. O benefício de Jesus em nossa vida é tríplice. Preste atenção. Jesus descortinou o véu que separava os homens de Deus. Na cruz do Calvário, na sua morte, o véu se abriu. O que significa a possibilidade de hoje nós nos arrependermos, entregarmos a vida a Cristo, está aberta. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus. Jesus nos dá o seu Espírito para habitar em nossa vida. João capítulo 14, capítulo 16, ele vai contextualizar tudo isso. A partir do momento que o Espírito habita, é o processo que vai trabalhar a minha vida, a sua vida. Tirando o nosso euzinho de lugar, tirando aquele ex-senhor, entronizando o verdadeiro Senhor por meio do seu Espírito para a minha vida e para a sua vida, abrindo a nossa mente sobre aquilo que é o pecado que agrada a Deus e as coisas que desagradam a Deus e que nós não devemos fazer, e nos dá a sua provisão. Tudo vem do Senhor. Todas as coisas vêm do Senhor. E Jesus nos deu a promessa que estaria conosco até a consumação do século. A verdade, meus irmãos, é que Paulo compreendeu bem as Escrituras. Inspirado pelo Espírito do Senhor, escreveu essa maravilhosa carta de Romanos. Se você depois tiver oportunidade, leia os capítulos 6, 7 e o 8, e você vai ver quando ele diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estamos livres da condenação pelo sacrifício do Filho. Essa é a provisão de Deus para a minha vida, essa é a provisão de Deus para a sua vida. E aí vem uma questão, irmãos, muito interessante.
porque nós precisamos estar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Romanos 8,5 diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, ele produz em nós o que? A mente de Cristo. É muito interessante. E essa mentalidade que vamos agora adquirindo, ela vai fazendo o quê? Ela vai nos oferecendo uma vitalidade, nos dá vida, nos traz paz interior, né? Isso é a transformação que vai ocorrendo dia após dia na minha vida e na sua vida. Quando? Quando eu entendo a provisão de Deus, quando eu não cedo à vontade do desejo da carne, mas eu permito que o Espírito de Deus, ele trabalhe a minha vida, ele molde a minha vida, ele faça com que a minha vida venha a ser algo que agrade a Deus. Sabe o sentido disso tudo? É porque nós podemos chamar isso de justificação. Aqueles que estão em Cristo não têm condenação porque foram justificados pelo Senhor Jesus. Deus não olha mais para eles como pecadores. Olha como alguém que foi justificado, remido e lavado pelo próprio sangue do Senhor Jesus. Você vai ter o quê? Uma vida livre, uma vida para viver em paz. O mundo pode estar aí com seus dilemas, com seus problemas, com suas guerras, mas sabe o que há no interior do verdadeiro crente? A paz que excede todo entendimento. Jesus, quando chega para ver os discípulos, ele diz: paz seja convosco. E ele também diz: eu vos dou a minha paz, não como o mundo. E quando nós recebemos ele, irmãos e irmãs, a nossa vida já está sendo transformada, mesmo que nós não percebamos. Mas nós temos uma responsabilidade. Nós temos também um compromisso para com esse Senhor. E é isso que muitas vezes deixa de acontecer na vida do crente. Ele acha que por estar em Cristo, ele tem liberdade de fazer o que ele quer, da forma que quer e como ele deseja. Não. Nós podemos ter liberdade em Cristo. Nós temos a paz de Cristo. Nós podemos agora usufruir das provisões de Deus, mas nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade quanto cristãos. Por quê? Porque se nós assim não fizermos, nós não estaremos compreendendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a vida que Deus deseja para mim e para você. Romanos 8,6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Você tem paz com Deus? Se a inclinação do Espírito de Deus está em você, você permite esse trabalho, você tem a paz que excede todo entendimento e nada pode te abalar. Também ele diz aqui em Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Olha que coisa interessante, que coisa linda, irmão. A ausência, na verdade, de temor nos traz agora uma intimidade, um relacionamento mais afetivo e mais pessoal com Deus. Provisão de Deus. Traz a paz, abre o relacionamento, cria intimidade com o Senhor e nós podemos com isso ir usufruindo de uma forma boa,
de uma forma agradável, de uma maneira que nós tenhamos uma vida reta, íntegra e justa diante do Senhor. Mas tudo isso é provisão do Senhor. Eu sei que poderíamos alongar isso, mas nós estamos chegando aqui no fim. Mas uma coisa eu quero te alertar: a luta continua contra a antiga natureza. Não pense. Alguém disse no seminário, o pastor Acaim, se eu não me engano, me disse algo muito interessante, e ele colocou isso assim, que eu acabei não esquecendo. Eu pensei que no batismo tivesse afogado o velho homem, mas eu esqueci de um detalhe: ele sabe nadar. A astúcia de Satanás, a astúcia do diabo, não quer permitir que você tenha essa vida na provisão de Deus. Quer que você tenha uma vida conturbada, uma vida desajeitada, uma vida desalinhada, uma vida do seu modo de entender e de querer viver aos belos prazeres da carne, para lá e para cá. Então, por isso que eu disse que a nossa luta, ela continua, até nós partirmos para a glória, ou até que Jesus volte para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Nós estamos dentro de uma luta contínua. Imagine os irmãos que sofrem perseguições. Se nós, pelo pecadinho, né, a forma eu vou contextualizar, porque não existe o pecado, pecadinho e pecadão. Se o pecado tão pequeno diante de nós, que nós encaramos, nós não podemos dizer não, imagine se nós estivermos sujeitos a derramar o nosso próprio sangue para confirmar a fé em Cristo Jesus. Essa luta é uma luta que continua, uma luta que tem que ser abraçada por mim e por você. E é aí que nós vamos entender. Se permitirmos, ele voltará a nos dominar para nos tornar decadentes e egocêntricos, onde seremos novamente dominados pelo pecado. Porém, o Espírito Santo está vivo. Ele opera em mim, ele opera em você, ele opera em nós, mas devemos ter o cuidado com a velha natureza, que deseja voltar a reinar no lugar do Senhor em nossas vidas. Meus amados, minhas amadas irmãs, que Deus possa nos abençoar grandemente. Não se esqueça, o poder do Espírito Santo de Deus, ele veio para libertar você do seu eu, para que o grande eu sou possa realmente ser Senhor e Salvador da sua vida. Não ouça mais o seu ex-senhor. Ouça a voz do Espírito de Deus que quer lhe ajudar, que quer lhe dar o melhor. Não permita que o pecado reine na sua vida. Se você errar, como todos nós estamos prontos, né, para o pecado, às vezes para errar, não intencionalmente, mas podemos errar porque ainda estamos num processo. Ouça o que 1 João, capítulo 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as injustiças. Todas. Ele sabe da nossa dificuldade. Porém, quando nós permitirmos que essa ação venha, a provisão de Deus já é essa para a minha vida e para a sua vida. A partir daí você vai experimentar um novo modelo de vida. Uma vida saudável, uma vida em abundância. Não é porque você vai ter bens, não. É porque agora o próprio Senhor que habita em meu coração, que habita no seu coração e que quer fazer morada no coração daqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, ele passa a nos trazer amor, bondade, alegria, longanimidade, paciência, perseverança,
domínio próprio. O fruto do Espírito passa em nós. E nós vamos agora poder ser sal da terra e luz do mundo, neste mundo tão carente, mas que necessita conhecer e saborear da água da vida, comer do pão que veio dos céus. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. Quero orar para finalizar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque realmente o Senhor nos ensina em João 15, versículo 5, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Gratidão, Senhor, é a palavra que sai dos meus lábios nesse momento. Muito obrigado porque aquele meu ego que em todo tempo se inflama, aquele meu ego que quer dominar a minha vida, ele a cada vez está diminuindo, porque ele não deve e não será mais o Senhor da minha vida. Ajuda-me, a mim, aos meus irmãos, ajuda as pessoas que nesse momento, Pai, estão conosco fazendo essa oração, para serem transformadas, para que elas tenham uma nova vida, para que o Espírito, por meio delas receberem Cristo, habite em seus corações e possa transformar, possa fazer o processo tão maravilhoso do qual o Senhor tem feito na vida do teu povo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai. Que quando o pecado bater a nossa porta, nós aprendamos a não abri-la, mas a chamar o Senhor para confrontar o pecado, porque assim ele não terá domínio sobre a nossa vida. E muito obrigado pelas suas provisões, que são infinitas. A maior delas, Pai, foi a graça concedida em Cristo Jesus, da qual nenhum ser humano, de nenhuma forma, de nenhum outro método, jeito poderia alcançar, que foi o amor de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. É essa graça maravilhosa que nos atingiu. Que saibamos, ó Deus, cuidar do templo do Espírito de Deus, ouvindo claramente a tua voz, fazendo a tua vontade, para que assim, tudo que fizer, falarmos, tudo seja feito para a honra, para a glória e o louvor do teu santo nome. Muito obrigado por este momento. Esta é a oração que faço e deixo no teu altar, para que a tua soberana vontade seja feita na minha vida, na vida dos nossos irmãos e das pessoas que estão nos ouvindo. Que assim seja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus.